Pai do Senhor, seja bem-vindo mais a este vídeo que vamos estar assim meditando na Palavra de Deus, dando sequência ao vídeo anterior, a qual falamos ali sobre por que a igreja não vai passar pela a grande tribulação. E nós vimos ali, analisamos um pouco sobre as 70 semanas de Daniel. E vamos dar continuidade nesse vídeo para nós assim entendermos por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Glória a Deus. As características da grande tribulação, ela é a ira de Deus. É o período da ira de Deus, né? É o período ao qual Deus está assim derramando a sua ira sobre principalmente sobre Israel. Vou estar lendo aqui algumas características. É o período de julgamento divino, né? É o período de castigo divino, é a hora do julgamento, a hora de angústia para Jacó. Isso se encontra em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Se referindo aqui a Jacó, está se referindo aos israelitas, ao povo de Israel. Tempo de destruição, tempo de trevas. Ou seja, a grande tribulação, ela tem essas características. É a ira divina, a ira principalmente sobre os judeus que o Messias veio, mas eles o crucificaram. E também a ira sobre este mundo pecaminoso, a qual rejeitam o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. E por que nós cremos que a igreja assim não passará pela grande tribulação? Vamos estar meditando um pouco sobre esse tema. Em primeiro lugar, ali em Apocalipse, João recebeu ali em Apocalipse a revelação de Jesus Cristo, quando estava na ilha de Pátimo, e ele assim escreveu o Apocalipse. E no Apocalipse a gente vê que até o capítulo 2, capítulo 3, ele faz referência à igreja. Ele fala sobre a igreja de Cristo. Mas a partir do capítulo 4 até o capítulo 19 de Apocalipse, João não menciona o nome da igreja. Isso significa que a igreja não está aqui na terra nesse período, né? A grande tribulação é narrada do capítulo 6 até o capítulo 19. João ali relata sobre o período da grande tribulação, ou seja, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Tudo João relata sobre a grande tribulação do capítulo 6 até o capítulo 19. E durante esse período da grande tribulação, João não fala sobre a igreja. A igreja só aparece lá no final aí do capítulo 19, que vem retornando com Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja a gente sabe que vai ser em 2 fases. Primeira fase é o arrebatamento da igreja, né? Glória a Deus. E a segunda fase, que é lá no capítulo 19 de Apocalipse, Jesus Cristo já retorna depois de 7 anos com a igreja. A igreja só aparece de novo. Ela aparece até o capítulo 3 de Apocalipse. E ela só vai aparecer de novo no capítulo 19, quando está retornando do céu com Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Fica bem claro que a grande tribulação é um período a qual Deus vai assim julgar
aqueles que realmente não deram prestígio, não aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo, não deram crédito ao sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus. E assim nós vamos agora ver alguns versículos que nos dão amparo. Por que a igreja não vai participar da grande tribulação? Por que a igreja não vai participar da ira divina? Primeiro capítulo para nós assim estar meditando é Romanos capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. Vamos estar aqui vendo na Bíblia o que é que Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1 nos diz, né? Glória a Deus. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Romanos aqui está dizendo, Paulo está dizendo que a igreja não tem mais nenhuma condenação para ela. Porque o sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário limpou a igreja de todos os seus pecados, né? Agora, é que fique bem claro, para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Para aqueles que estão alicerçados na rocha, tem que estar em Cristo Jesus verdadeiramente, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita dentro de nós, e agora sim não existe nenhuma condenação para estar em Cristo Jesus. Por que não existe mais nenhuma condenação? Por que a igreja agora vai passar pela grande tribulação? Se nós cremos que a igreja vai passar pela grande tribulação, é como se nós estivéssemos dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo foi em vão, que o sacrifício de Jesus Cristo não nos limpou de todos os nossos pecados. A igreja ainda comete pecado, mas não, ela comete pecado por acaso. É diferente do ímpio que ele maquina na sua mente que vai roubar, que vai estuprar, que vai trair a sua esposa, né? E a igreja, quando ela peca casualmente, ela devido à presença do Espírito Santo, ela se arrepende e pede perdão ao Senhor. Glória a Deus. Segundo versículo para nós estar assim meditando, se encontra aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz assim: havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravado na cruz. Ou seja, todas as nossas dívidas que nós tínhamos, todos os nossos pecados que nos condenavam, que nós tínhamos, Jesus Cristo naquele dia, que ele estava sendo crucificado, ele pegou o pecado de todos aqueles que reconhecem, que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e se arrepende dos seus pecados. Jesus Cristo pegou os pecados de toda a humanidade e cravou naquela cruz. É por isso que Paulo diz: agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Mas importa que o homem aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? E ande nesse caminho até a sua morte ou até o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa, o sangue de Jesus Cristo nos deixa mais claro do que a própria neve. Não é mérito humano, não é porque eu sou bonzinho, porque eu dou esmola, porque eu ajudo os necessitados, porque... Não existe nenhum mérito humano, não existe nenhum mérito do homem
porque eu dou minha oferta, porque eu dou dízimo. Não existe nenhum mérito humano, não. Nós somos limpos do nosso pecado, nós somos perdoados do nosso pecado, porque Cristo naquele dia pegou o pecado de toda a raça humana e cravou naquela cruz. Agora, importa que nós andemos em novidade, sem cometer pecado premeditado. Aí sim, o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Se o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado, por que nós vamos passar pela ira divina? Se nós abraçamos o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, qual a necessidade, se nós já estamos limpos, se o sangue de Jesus Cristo nos purifica, o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todos os nossos pecados, por que iremos passar pelo julgamento da grande tribulação? Por que a igreja vai passar pela grande ira da grande tribulação? Não, de maneira alguma, né? Outro versículo para nós estar assim meditando, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, nos diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. O próprio Jesus Cristo falando essas palavras. Por que motivo a igreja vai passar pela grande tribulação? Se ela agora nasceu de novo, nós somos agora nova criatura, né? Aquilo lá que Jesus Cristo explica lá para Nicodemo. Nicodemo, é necessário o homem nascer de novo, né? Então a igreja, a noiva do Cordeiro, né? Ela nasceu de novo, ela agora é nova criatura, o Espírito Santo habita dentro dela. E a palavra de Deus aqui em Apocalipse, o próprio Jesus Cristo, como guardares a minha palavra. A igreja guarda a palavra de Deus, a igreja medita na palavra de Deus, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentares o que habita na terra. Não há motivo, não há nenhum motivo, né, para que a igreja passe pela grande tribulação. Ela agora é a noiva do Cordeiro, né? Ela foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo, derramado ali na cruz do Calvário. E a palavra de Deus, assim, nos exorta. A palavra de Deus todo dia nos alimenta o nosso espírito. A igreja guarda a palavra de Deus, a igreja medita na palavra de Deus, a igreja ora, a igreja geme pelas coisas que estão acontecendo, pedindo misericórdia ao Senhor, né? Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Então, a igreja em Apocalipse, João fala da igreja até o capítulo de número 3. Depois do capítulo 3, João só vai falar de novo a igreja lá no capítulo 19. Vamos lá? Capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 11 diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel Verdadeiro, Jesus Cristo, e julga e peleja com justiça. Aleluia. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Aleluia. E aqui, mais para frente, nos fala: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela
as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Todo-Poderoso. Por que a igreja, a noiva do Cordeiro, vai passar por isso? Ele vai reger esse povo ali na grande tribulação com vara de ferro. A grande tribulação não é uma tribulação. Isso que nós estamos vendo agora nesses dias é tribulação. Mas a Bíblia fala de uma grande tribulação que nunca aconteceu no planeta Terra. Por que motivo a igreja vai estar assim passando? Né? Não tem nenhum motivo. A igreja foi lavada, foi redimida, né, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas aqui no versículo 7, Paulo fala aqui sobre a igreja. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que eles vestissem de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Enquanto a terra estiver aqui passando pela grande tribulação, ou seja, a ira de Deus, o julgamento de Deus, a igreja vai estar lá no céu durante 7 anos. E o que a igreja vai fazer nesse período de 7 anos lá no céu? A igreja vai receber os seus galardões por tudo aquilo que a igreja fez, por cada irmão, a sua obra que ele fez, o seu trabalho que ele fez com dignidade, no seu emprego, aonde ele trabalha, na igreja, aonde ele tem cargo, tratando bem a sua família, o seu pai, a sua mãe, seus entes queridos. Tudo isso que ele fez está registrado lá no céu. E nesse dia lá, Jesus Cristo vai dar o galardão para cada um. E depois da igreja receber os galardões, vai ter as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, na verdade, é o casamento de Jesus Cristo com a igreja. Enquanto aqui na terra, Israel e os ímpios estão passando pelo julgamento, estão passando pela ira de Deus, a igreja está lá no céu, recebendo ali os seus galardões e participando das bodas do Cordeiro. Depois de 7 anos, que o anticristo e o exército de todo o planeta Terra vão cercar Israel, porque a grande tribulação, o alvo principal é Israel. Israel, na 70 semana de Daniel, ele não cumpriu a última semana. A última semana agora Israel tem que cumprir, que é a 70ª semana de Daniel, que é os 7 anos da grande tribulação. Então, quando o anticristo, todo o exército do planeta Terra cercar Israel para destruir Israel, eles vão chorar, eles vão plantear, eles vão implorar pelo Deus de Israel. E Jesus Cristo agora vai descer, montado no cavalo branco, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. E ele vai descer, e a igreja, os anjos, os santos, ou seja, a igreja vai descer também com ele montado nos cavalos. E a Bíblia diz que o primeiro lugar a qual Jesus Cristo vai pisar com seus pés é no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar da onde ele foi erguido para o céu. Da onde Jesus Cristo subiu para o céu foi lá no Monte das Oliveiras. O mesmo lugar ele vai pisar quando ele voltar com os santos para salvar Israel. Glória a Deus. E jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e prender Satanás por 1000 anos. Aí sim vai ter o fim da grande tribulação e vai ter o começo do milênio, em nome do Senhor Jesus Cristo.
aonde Jesus Cristo vai reinar nessa terra por 1000 anos com a igreja vai estar assim reinando com Cristo durante 1000 anos nessa terra. Glória a Deus. Que Deus assim vos abençoe com esta palavra e que nós possamos estar ali com Cristo para nós assim reinar e adorar esse Deus maravilhoso eternamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.